Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo da M3 Educação. Este aqui vos fala Felipe Lima. Não vou aparecer nesse vídeo porque eu não sou tão bonito nem tão legal quanto a Prio, que é a ação que eu sempre falo que é a mais barata do Ibov. E lembrando sempre, eu não sou analista, isso aqui não é uma recomendação de compra, de venda, de negociação de ativo, mas eu sou CGA, sou sócio de gestor, então isso é uma. Estou mostrando para vocês a forma que eu olho um ativo e o porquê que eu acho que a Prio é a ação mais barata da bolsa, e fazendo uma avaliaçãozinha rápida para mim, que eu aplico nas minhas carteiras, nas carteiras que a gestora toca, né? Olhando os fundamentos e o que a empresa está fazendo. Bem, olhando para a Prio, a gente tem uma empresa que tem aqui os campos de Albacora Leste, que ela comprou recentemente da Petrobras, o cluster de Polvo e Tubarão Martelo, o campo de Frade e o campo de Wahoo, né? Essa empresa, ela vem da HRT, muita gente ainda fala que não produz nada e tudo mais, é uma OGX, grande ledo engano. Vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. Pois bem, aqui estão os campos, né? Aqui a gente tem o cluster Tubarão Martelo Polvo. Tubarão Martelo e Polvo são um cluster, ou seja, eles são um nódulo, um miolo. Eles operam com os mesmos equipamentos, a mesma FPCO e tudo mais, para os dois. Isso gerou um ganho operacional que foi observado já no ano passado, que fez isso fluir muito bem para essa combinação, né? Diminuiu o custo de operação, aumentou a produtividade, uma produção de bom nível, mas a graça disso aqui é exatamente que eles se juntaram para funcionar. Aqui a gente tem o Poço de Frade, a região de Frade. O campo de Frade foi exatamente onde, recentemente, na semana passada, salvo engano, a Prius anunciou um novo poço, esse poço que produz 15 mil barris dia, dobra basicamente a produção de Frade hoje, e aumenta em 45% a produção total da Prio diária, né? Frade está seguindo com o processo de expansão de novos, o que eles chamam de revitalização do campo, novas perfurações de poços e tudo mais, que a gente vai falar daqui a pouco. A Albacora Leste, que foi esse gigacampo que foi comprado recentemente, né? Notem que ele é muito próximo de Frade. O Wahoo foi um poço que é um campo que foi comprado no ano passado. Tem previsão, já entregaram, já foram aprovados os planos de desenvolvimento para a ANP. Deve começar a perfuração no final desse ano e início do ano que vem. E Itaipu foi um bicho, um puxadinho que veio junto com o Wahoo. O Wahoo, então, quando foi fechado a compra dele, tinha a opção de Itaipu, e Itaipu foi tomado. Não existe plano hoje, neste momento, para exploração de Itaipu, pelo menos dos dados públicos que a gente procurou. Não achamos, mas aqui segue, porque aqui essa região aqui tem vários poços que produzem muito bem. Agora vamos falar de reservas. As reservas da Prio, em comparação com 2021, né? Isso aqui a gente tem a DIM 22 e 21. Aqui a gente tinha antigamente alguma coisa perto de 200 milhões de barris, um P mais um C, ou seja, provados e contingência. Hoje a gente tem 431 milhões de barris já provados. Quando a gente trabalha em reserva, só esclarecendo, a gente trabalha um P, que é provado, 2P, que é provável, 3P, que é possível. Isso é uma linha de corte de estudos, né, os estudos que foram feitos, e também leva em conta a questão da viabilidade econômica. Por quê? Porque eventualmente tem o petróleo lá embaixo, ele é fácil de tirar, então ele vai diretamente para o provado. Um pouquinho mais difícil,
provável, um tantinho mais difícil possível. E aí a gente vai para a segunda linha, que são as reservas de contingência, que são as coisas que hoje, economicamente ou tecnicamente, não houve tanto estudo e não tem interesse, não está no plano zero hoje, tudo mais constante, de explorar esse negócio. Todos esses estudos foram baseados com petróleo a $60. Uma manutenção do petróleo em níveis mais altos por mais tempo levaria a uma conversão, por exemplo, de mais coisa que está na contingência para o, a parte de reservas, né? Para 1P, 2P, 3P. E o interessante é que também a evolução da tecnologia leva isso para uma coisa mais interessante. Por exemplo, o pré-sal. O pré-sal já existe no Brasil, já é conhecido desde os idos da década de 80, início da década de 90, mas não tinha tecnologia para explorar aquilo. O petróleo não era caro o suficiente para fazer valer a pena, então o petróleo estava como um C. Estava lá no 3C, provavelmente, que é a pior parte de contingência, aquele menos provável na história de alguém produzir. Mas uma vez que o petróleo ficou mais alto, que a tecnologia desenvolveu, o mundo evoluiu, pum, esse negócio passou a ser uma reserva, um negócio 1P, 2P, 3P. E aí você explora esse negócio de uma forma mais intensa. Então a gente vê aqui que de qualquer jeito a Prio fez uma evolução interessante, então ela tem em 1P 431, se juntar o pessoal de 2P tem mais 643, se juntar o pessoal de mais 3P tem no total 883 milhões de barris. Muito bom, muito bonitinho, isso dá dinheiro pra caramba. E aí uma das coisas que vem, e aí são dois slides que estão um do lado do outro, aqui a gente tem o lifting cost. O que é o lifting cost? Lifting cost é todo o custo operacional que envolve todo o custo da empresa que está diretamente ligado à extração de petróleo. Né? Então você tem tanto o custo do mecânico ali, de quanto você está queimando de gás. Hoje os navios da Prio estão hoje sendo os geradores de energia e tudo mais são movidos a gás que vem dos poços, então isso é uma redução grande de custo deles que eles tiveram. E você, por exemplo, no navio você tem lá 30 pessoas, não sei o número certo, vamos pensar 30 cabeças. Essas 30 cabeças podem trabalhar nesse poço produzindo 5 mil barris ou 15 mil barris. O salário da galera é mais ou menos o mesmo. O custo de manter aquela coisa é mais ou menos o mesmo. O navio, o gerador continua funcionando. Você tem um custo marginal muito pequeno. Então, quando você aumenta a sua produção, o seu lifting cost tende a cair. Isso a gente observa vendo o segundo slide, que é o lifting cost aqui era muito alto, porque você produzia relativamente pouco, e à medida que o volume foi subindo, esse lifting cost foi caindo. E a gente deve observar o lifting cost cair mais um pouco agora nesse trimestre que está entrando, né, que a gente entrou agora, porque o poço de frade aumentou em 15 mil barris, então é uma pancada para cima bem relevante. E aí está o fato relevante anunciando esse poço novo, né, 15 mil barris dia, aumentando para cerca de 48.500 barris de óleo por dia. Eu estou arredondando isso mais para 50 mil porque alguns poços dos últimos meses tiveram que ter interrupções exatamente pelas conexões submarinas para esse poço funcionar. Então acredito que a gente deve chegar perto, muito perto dos 50 mil barris. Notando que antes da paralisação temporária de alguns poços para conexão de coisas, que isso tira 2, 3, 4 dias da produção do campo, a PetroRio estava produzindo alguma coisa como 35 mil barris. Então só vou botar 15 mil barris em cima daqueles 35. Com as paradas, com tudo, a PetroRio anunciou nesse último mês que estava produzindo na casa de 32.700, 33. Daí veio esses 48,5. Voltando tudo normal, ceteris paribus, a gente vai ter provavelmente 50 mil barris por dia. Esse poço foi executado em 68 dias, o que é um negócio muito rápido, incluindo a conexão submarina.
Eles dizem aqui que foi um prazo bastante inferior às projeções iniciais e isso reduziu o capex, porque você tem aluguel de equipamento, você tem salário, você tem custos que são por dia. E aí, quando você reduz bastante o prazo, você reduz o custo, porque você não precisa mais ficar alugando aquele negócio para aquela coisa. Você já pode alocar aquela sonda, por exemplo, para outro lugar. E aí, devido ao menor custo e tempo de execução do ADP4, a Prio antecipou a produção do MUP3A. O MUP3A é, na verdade, um puxadinho do MPU3, que é um poço que já não produz, que ele já estava lá sem produzir, só que existe. Eu não sei por que razão do MP3 não está produzindo, mas existe a expectativa de produção desse puxadinho. Já existe uma grande infraestrutura do próprio poço MP3, e aí você fazer a instalação do MP3A, MUP3A, é relativamente menos custosa, demanda menos tempo, e aí esse poço que estava previsto para a segunda fase, ou seja, a gente ainda está na primeira fase, ele tem uma expectativa de produção de 3.500 barris. Eu estou estimando, pelo histórico da Prio, alguma coisa um pouco maior, talvez na casa de 5.000 barris por dia. E ele deve ter um capex bem menor, porque a coisa é só um puxadinho, tá? Sendo assim, a primeira fase de revitalização passa a contar com 4 poços, 2 produtores e 2 injetores, e um capex associado menor do que esperado. A Prio, se tiver novidades, conversa com a gente. Mas vamos dar uma olhada. O que é o ADP4? O ADP4 vem aqui nessa região, nessa parte do campo. Ainda vai entrar um campo injetor, que deve melhorar um pouquinho a produção, porque o campo injetor, o poço injetor estimula. Temos ainda o PP1 para ser cavado, o MUP6 e o MUP5. São os poços que vão ser, que estão planejados para a produção nessa primeira fase. O MPU 3A, o MUP 3A, não está nesse mapa porque não é dessa fase. Esse aqui é basicamente o jogo da primeira fase de exploração, que deve, segundo o próprio CEO da empresa, botar frade produzindo na casa de 50.000 barris dia. Essa primeira fase deve ser encerrada esse ano, início do ano que vem. E aí eu fiz um joguinho, uma coisa usando a questão do Albacora Leste. O Albacora Leste é um poço, um campo que foi comprado pela Prio, fechado agora em abril, deve concluir a negociação, a transferência até o início de outubro desse ano, é o que todos esperam. Foi um poço que foi um campo que foi comprado com tudo fechado, com porteira fechada. O que isso quer dizer? Foi comprado também a FPSO 50, que essa aqui é um pouco antiga, vai passar por uma revitalização, reforma e tudo mais, mas isso não precisa parar a produção. Eles estimam gastar na casa de 150 milhões de dólares, salvo engano, para revitalizar a FPSO 50. A Prio comprou 90%, está vendo se a Sinopec vai querer continuar ou passar para frente. É um poço que tem, a FPSO tem a capacidade de 180 mil barris de petróleo por dia, mais 6 mil metros cúbicos de gás. Em 2016 contava com essa combinação. Isso que é interessante. Lembra que eu falei que a Prio tem 800 milhões de barris em 3P? Pois bem, Frade tem 1 bilhão de barris em place. Albacora tem 4,1 milhões de barris em place. O que é isso? Ela vai poder explorar 4,1 bilhões de barris? Bilhões, com B bem grande? Não. Ela vai conseguir explorar um pedaço disso aí. Caso a tecnologia evolua, o preço se mantenha no nível elevado e tudo mais, ela vai tendo lugares a mais para
para explorar, vai tendo incentivo financeiro para gastar mais dinheiro no poço, para extrair mais petróleo. Então, esses 800 totais são 400 aproximadamente vindos de Albacora Leste, que podem aumentar aí mais 300, 400 com o passar do tempo. Então, a Albacora Leste tem essa capacidade de produzir. Só que, se a gente olhar no passado de Albacora Leste, ela logo depois que começou a ser explorada, a parte ainda mais rasa, né, ou no pós-sal, que eles chamam, lembrando sempre que o pré-sal está aqui embaixo, aí tem o sal e o pós-sal. O pós-sal está em cima, e aqui você tem a lâmina d'água e o barquinho flutuando. Então, a ideia é, a gente teve uma produção muito grande no pós-sal aqui. Quando foi descoberto o pré-sal e tudo mais, notem, os campos de pré-sal na Bacia do Rio de Janeiro são menos sexys, no geral, do que o que se encontra na Bacia de Santos. Mas são muito bons ainda assim. Mas isso aqui, o foco de Albacora Leste, se perdeu. Muito foi deslocado o ímpeto, digamos assim, da empresa para lá. Aqui a gente teve a maturação natural do campo, com pouco estímulo, porque se a gente lembrar, foi em 2007 para 2008 que a Petrobras anunciou o pré-sal. Então, grande parte dos investimentos foram para o pré-sal. Grande parte do ímpeto da empresa foram para o pré-sal. É muito mais sexy o pré-sal. E aí a gente teve uma redução na produção do campo. Mas se olharmos aqui, até 2016, esse campo produzia 60 mil barris dia. Ele tem isso, dados da ANP que eu peguei recentes, ela tem hoje 18 poços que estão temporariamente fechados. Esses poços temporariamente fechados são poços que a empresa optou por, no momento, a Petrobras, que é a operadora atual desse campo, optou por não explorar, por não produzir, por não injetar, por questões estratégicas. Não nos cabe hoje pensar o porquê que ela parou de fazer. Isso é o que pode ser feito. Tanto é que o presidente da PRIO, no parlatório dele sobre o resultado no período passado, falou, já tem 2 poços que estão prontos, a gente vai só conectar. E tem um poço que a gente vai ter que terminar e conectar. Então tem 3 poços ali de produção que são coisas que podem voltar a agregar muito rapidamente. Pois bem, hoje a Albacora está produzindo na casa de 27 mil barris dia. Qual é a estimativa? É que ela venha produzir relativamente rapidamente alguma coisa com 35 mil barris dia. E aí a gente volta para nossa estimativa. A minha estimativa é que os campos atuais da PRIO produzam até o final do ano, estejam produzindo com as evoluções de frade e tudo mais, alguma coisa como 55 mil barris dia e que Albacora produza 30 mil barris. A meta para o primeiro estágio de desenvolvimento de Albacora Leste para a PRIO é de 50 mil barris dia, mas isso vai ser mais desenrolado no decorrer do ano que vem, junto com a expansão de frade. Então a gente tem aí mais grosseiramente 20 mil barris em frade por dia, mais 20 mil barris em Albacora dia. Então a gente está falando que tem mais 40 mil barris dia aí nessa galera. Então uma coisa muito interessante. Mas vamos lá. Para dezembro de 2022 a gente tem 85 mil barris dia. Acho que eu não estou forçando nem um pouco. Estou sendo bem realista, um pouco conservador, mas realista. Preço do Brent para dezembro, 95 dólares. Da onde que eu tirei 95 dólares? Uma galera falando 80 e uma galera falando 120, 130. JP Morgan falou que dependendo do que acontecer, até 300. Enfim, a gente está vendo que não vai chegar nesses 300, é extremamente provável, mas vai ficar provavelmente nessa casa dos 100 dólares, cento e pouquinho. Por quê? Se você olhar e ler o relatório da OPEP, que é um dos melhores relatórios macroeconômicos do mundo, você vê que realmente existe uma demanda, que a demanda continua crescendo e que a oferta não consegue crescer.
O CEO da Halliburton soltou hoje, no dia de hoje, 19 de julho, falando que não tem capacidade ociosa de exploração do gás de xisto, que não tem maquinário e coisas que a gente já sabia. Enfim, vejo que a oferta não tem muito campo para crescer e a demanda está aí. Então, estamos trabalhando com 95 para dezembro de 22. Eu não estou jogando para frente, não. Não é muito para frente, não. Não é uma futurologia para 2025. Tá? Lifting costs, ou seja, o custo de puxar o negócio lá, a bagaça debaixo da terra. Para 2022, dado que eu estou produzindo mais, eu estimei em $10. Uma redução relevante, mas que para essa quantidade faz sentido. Dias de produção, eu estou trabalhando com um dia médio de 85 mil barris, então eu vou botar 92 dias de produção no quarto trimestre. O EBITDA no quarto trimestre, olha, se eu vendo a 95, mas tenho 10 de custo, me sobra 85. Então o que eu faço? 85 vezes 85 mil vezes 92. Então eu vou ter um EBITDA no quarto trimestre de 3,655 bilhões de reais, com um B bem grande, considerando um dólar a 5,5. Esse dólar é um dólar médio para final do ano que eu estou trabalhando, porque a gente vem no período eleitoral, tem um monte de coisinha aí, muito ruído no ar, então acho ele razoável. Não está no meu melhor cenário nem no meu pior cenário. Vamos trabalhar isso como um dólar de meio. E aí a gente pega, faz um algebrismo básico, que é pensando para o ano que vem, por exemplo. Se a Prio não fizer nada, não expandir nada, tudo mais constante, a gente só multiplicar por 4, a gente vai ter um EBITDA em 2023 de 14,63 bilhões de reais. Dado que ela tem um número de ações, ela tem 882 milhões de ações, a gente pode pensar o seguinte, olha, se a gente olhar para o mundo trabalha as empresas exploradoras de petróleo com uma relação Enterprise Value, ou seja, EV, sobre EBITDA, tem um D a mais aí, de 5. Ou seja, o Enterprise Value dessa brincadeira ficaria na casa de 73,17 bilhões de reais. Hoje a Prio está sendo avaliada na casa de 18, o Enterprise Value de 18 bilhões de reais. Se a gente dividir esse EV sobre o número de ações, a gente chega num preço por ação, já pensando no ano que vem, de R$ 82,84 por ação. Hoje é uma ação que está em 21, 22. Ou seja, eu estou pensando em 4 vezes a multiplicação aqui. Não acho difícil esses 82, honestamente. Porque isso aqui eu acho que eu estou subestimando, o resto eu acho que está ok, isso aqui eu acho que eu estou subestimando, então isso aqui para o final do ano que vem não é nem um pouco difícil. Não estou falando ainda de Albacora Oeste, né, que é a Albacora normal, que deve ser fechada até o final desse ano, que pode dobrar tudo isso aí para os próximos tantos anos, mas dobra já esses 800 milhões de reserva, vai para 1 bilhão e tanto de reserva, e aumenta a capacidade de exploração e desenvolvimento de tudo. É um bicho gigantesco. A Albacora normal é sensivelmente maior do que a Albacora Leste. A Albacora Leste já dobra a produção da Prio. Então é um bicho que pode se multiplicar de hoje por 4, né? Juntando a Albacora e a Albacora Leste. Então é isso, gente. Você quer saber qual é a ação mais barata na bolsa? A meu ver, ao ver da gestora, é a Prio. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha sido claro. Vamos ver aqui esses números voltando para níveis aqui de 100 mil barris. Acho improvável, mas acredito que veremos 100 mil barris no total da Prio num futuro muito breve, antes do meio do ano que vem. Tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.